Boa noite, Felipe Teixeira falando. Estou aqui com os meus amigos. Estamos abrindo aqui mais uma live aqui no nosso asilo. Teatro para os Titãs estão reunidos. Passo a bola aí para vocês. Se apresentem. Que é Fabiano de Souza e Ratos é um inimigo idiota. Vai. Mais um coroa, Alamir Júnior, mais um coroa entusiasta dos quadrinhos, e a gente vai falar sobre ele, o Homem-Miranha. Bom, sou o Alanino. E vamos aqui falar sobre A Última Caçada de Coringa. Eu vi uma resenha muito boa dela hoje, também vi ela de novo, né? Com tudo. E a gente vai comentar sobre essa história aí, que é uma história muito boa. E o Rato, tem uma coisa que o Fabiano falou que é idiota, né? Mas o que matei os dois nomes. Né? A história do Capitão América, quando ele escreveu o Capitão América, o próprio Mike Zeck fazendo as histórias, é que eu fui apresentado ao Ratos lá atrás. E tem até uma história que está o Homem-Aranha com o Capitão América junto. E depois do Craven, e também numa história que tem o Duende Verde, mas o Duende Verde, o Harry Osborn, que também tem um Ratos ali, até um Homem-Aranha anual, muito boa essa história também. E eu acho que o Dematteis adora o Ratos, né? Ao contrário do Fabiano. Será que é ele que criou? Não sei. Então, cara, na verdade, uma questão aqui, né, cara? Essa revista A Última Caçada de Kraven, ela ia ser um outro nome, né? Não sei se vocês sabem. Era Maldita. Agora me fugiu o nome dela. Simetria, Maldita Simetria, não é isso? E o que acontece, velho? Essa história não era para ser do Kraven e do Homem-Aranha, né? Eu estava lendo aqui uma historinha sobre isso. Desculpa, vai lá. Isso. Ela foi proposta pelo Dematteis com o propósito de ser o Magnum e o irmão do Magnum, né? Porque a ideia que ele tinha na cabeça era só um herói que morre, é enterrado e renasce. Ele queria fazer a cena do cara saindo de dentro da Terra. Como se fosse a ressurreição do herói. Aí ele indicou que fosse o Magnus, a Marvel não gostou, achou a ideia fraca e tal, e aí ele foi para DC, ofereceu como sendo uma história do Batman com o Coringa. E aí, né, bem interessante que nessa história o Batman voltaria à vida e o Coringa, num lapso de loucura, voltaria à sanidade, por ver o Batman voltando à vida. Aí a DC, por achar fraca, foi até o Tom DeFalco que reclinou na Marvel. Na DC não tem quem foi o editor que declinou. E aí a DC declinou primeiro porque o Alan Moore estava já produzindo Piada Mortal, que era muito parecido. E tinha a ver com sanidade e reflexão sobre quem é mais forte dos heróis. E aí ele voltou, demorou um tempo, depois ele voltou com a ideia que não fosse o Coringa, que fosse o Hugo Strange. Mas aí, de novo, a DC declinou. Aí o que ele fez? Ele voltou para a Marvel e começou a trabalhar no Homem-Aranha. E dentro do Homem-Aranha ele falou assim, tá aqui, ó, a chance de eu poder mexer naquela história que eu queria. E ele tem uma curiosidade, ele gostava muito de Dostoiévski. E aí ninguém nunca tinha dado muita atenção pro Kraven. E aí ele lendo alguma coisa, porque quem trabalha com a Marvel tem acesso, né, àquele livro dos personagens da Marvel. E ele dando uma olhada na galeria de vilões do Homem-Aranha, viu que o Kraven era russo. E aí ele, Dostoiévski e tal, tem tudo a ver, e eu quero escrever uma coisa, uma grande história, né? Vai ter tudo a ver com reflexão, com a questão da queda russa, e aí ele foi ofereceu, sendo o Homem-Aranha, o herói que renasceria, e o Kraven. Na época, a Marvel nem acreditou que a coisa ia acontecer. Falou assim, mano,
Essa história vai ficar conhecida como uma grande bomba que aconteceu. E nem eles esperavam que virasse um clássico da Marvel, né? Tem gente aí que diz que a Marvel não tem clássico. Verdade. Eu estava acessando aqui minha cola, o editor, o Len Wein, é responsável pelos títulos do Batman. Ah, não sabia. Essa eu não peguei. E qual é a impressão que o senhor tem? Deixa eu falar pode pegar coisinhas aqui. Você sabe, Alani, por que que é o que que é o JM de Mateis dele? Poucas pessoas sabem. É John Mark de Mateis, o nome dele. E ele começou a trabalhar há muito tempo, né? Ele trabalhou já no Batman, já trabalhou trabalhou na Liga da Justiça, que eu gosto, vocês não gostam, naquela Liga Internacional. Não, eu acho que o Júnior que não gosta, né, da Liga da Justiça Internacional. E então, assim, na Liga da história Justiça de quem? Liga da Justiça de quem, Fabiano? Que eu não gosto. A Liga Internacional. Aqui é a Liga da Justiça de Chicago? Los Não, Angeles, perdão. Liga da Justiça Detroit. Liga da Justiça Detroit. Detroit. Eu acho que é uma liga muito boa. Uma liga muito boa. Vai se lascar, palhaço. Falando sobre tecnicamente da história. Tá? A Última Caçada de Kraven foi lançada em 87, né? Tinha o DeMatteis como roteirista, e já tinha feito essa coisa aí de oferecer para outras editoras. Tinha o Mike Zeck, que tinha feito Guerras Secretas, era o criador do uniforme preto do Homem-Aranha. Nessa história ele está com o uniforme preto, mas não é o uniforme, não é o Venom, né? Aí vai a minha primeira crítica, acho uma idiotice. O Homem-Aranha tinha um uniforme colorido, e por que ele costuraria um uniforme preto para ele com um novo visual que lembraria ele o Venom, né, que era uma contraparte que ficou maligna. Nessa época o Venom estava em poder do Reed Richards, que já tinha descoberto que o Venom era um simbionte, e o Homem-Aranha só usava uma roupa preta, né? A arte final é do Bob McLeod, e os coloristas foram o Ian Tetrand, a Janet Jackson, e o próprio Mike Zeck mexeu nas cores do Homem-Aranha. Eu particularmente não gosto da arte final dessa história, acho ela pesada, muito pesada, parece muito história de horror, né? E a cor também me desagrada um pouco. Última Caçada de Kraven não é a minha história favorita do Homem-Aranha. Para mim, considero um clássico, eu reconheço o valor dela como história, mas como uma grande história, para mim não é a melhor história do Homem-Aranha, né? Uma curiosidade, esse Bob McLeod, ele arte finalizou uma história que muita gente gosta, que é Dias do Futuro Esquecido. O Mike Zeck, ele começou na carreira dele em 77 com o Mestre do Kung Fu. 74, não, 77 ele estava na Marvel, 74 ele começou pela Charlton, né? Fazendo histórias, fez histórias de horror, o que mostra um pouquinho daquele traço pesado dele, meio cheio de sombras e tudo mais. Essa foi a primeira história do Homem-Aranha que pega pesado no conteúdo, né? Que mostra um Kraven desiludido, que está cansado de perder para o Homem-Aranha, e ele decide que ele vai dar a volta, e agora ele vai mostrar que ele é mais forte, ele é mais poderoso que o Homem-Aranha, né? E nesse interim tem a introdução do vilão Ratos. O Ratos, ele foi criado numa história do Capitão América. Ele era uma criação do Zemo com o Zola, né? Ele é o geneticista Edward Weyland. E aí ele foi transformado pelo Zola no Homem-Rato, e aí fez várias aparições, o Alani. Ele não fez só essas aparições, não. Eu fui pesquisar aí, ele apareceu em mais de 40 títulos da Marvel, o Homem-Rato. Seja como humano, porque hoje em dia ele consegue se transformar em humano de novo, seja como o Ratos mesmo, tá? E
também foi uma proposta do próprio DeMatteis que a Mary Jane aparecesse bastante na história, tendo em vista que o Homem-Aranha tinha acabado de sair da lua de mel dele. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu quero. Assim, eu acho que o Mark DeMatteis, ele consegue escrever bem tanto a parte cômica, o Fabiano falou, a Liga Cômica, ele escreveu praticamente aquela liga toda, até porque eu tenho essa liga todinha aqui em formatinho. Então ele escreveu assim de uma forma assim, tudo bem que era ele junto com o Pete Giffen e tal, mas uma forma assim bem diferente do que é essa história. O Provença é um cara assim que sabe dosar e sabe jogar em vários campos. Por exemplo, não é para a gente citar aqui, não vamos comentar da história, mas a história, o drama da história dele, que ele escreveu do Ratos, com o Duende Verde e com o Homem-Aranha, e assim ele escreve de uma forma em que o desenhista ele não precisa escrever nada. Tanto que até a resenha que eu estava vendo hoje, o rapaz falou assim, olha só, essa história ela não tem muito escrito, ela tem muita cena, porque ele consegue fazer com que o desenhista transforme essas cenas bem dramáticas. Só um comentário aqui, não é para a gente comentar dessa história, lógico, mas eu não esqueço nessa história, no fim da história lá do Duende Verde, que é o Harry, com o Homem-Aranha, o Harry entrando na ambulância e o Sal Buscema, que é o desenhista, né, fazendo com que o Aranha parado, a ambulância fosse embora, mas ele como se estivesse se afastando. Ou seja, ele vai diminuindo o Homem-Aranha ali, ou seja, mostrando todo o drama. Então, assim, o DeMatteis ele consegue escrever de várias formas e eu acho que isso é louvável, até porque tem muitos argumentos aí que escrevem só de uma forma só. Eu achei muito interessante, Fabiano, você apontar a questão da arte final, e eu acho que ela é proposital, né? Porque se você parar para pensar, boa parte da história passa como se fosse num caixão, né? Quando não é um aranha enterrado, é ele ali no esgoto. E a experiência do desenhista, a arte final, perdão, a experiência dele com o terror, você vê que fica bem... Traz a dramaticidade também, né? Da história. E uma coisa que eu achei interessante enquanto a gente conversava, que me veio à cabeça, a história toda se passa à noite, né? Ela nunca se passa de dia. Só o final, quando Kraven morre, é que você começa a ver sol e que o Aranha também chega em casa. E é uma história interessante, assim, que você vê... A gente tem acesso, né, aos pensamentos, né, de todo mundo. Você vê que todos eles estão com medo todo, né? O único que está ali querendo abandonar o medo mesmo é o próprio Kraven, que ele quer tanto se livrar do estigma de o maior caçador que perdeu para o Aranha, como também quer restaurar a honra da família. A Mary Jane, com aquele medo já recém-casada de que o Aranha não volte, né? Que se eu for para a rua, se eu encontrar ele, se eu não encontrar bem, né? E o Aranha o tempo todo, como tinha perdido um amigo recentemente, o Ned Leeds, ele está muito fragilizado, um informante também morre, você vê que é uma história que não tem piada praticamente, ele faz piada uma ou duas vezes na primeira e na última edição. Então, assim, uma história com um contorno bem diferente, porque o próprio Kraven acaba também surpreendendo. Você vê que na hora que o Kraven está com o Aranha à mercê, o Aranha não acredita que ele vai disparar contra ele, né? Não, até a honra dele de caçador, ele não vai matar, nunca fez isso, né? Mas e daquele ponto em diante, o Aranha passa a ter muito medo, né? Pelo menos até ali ao final da série. Eu achei uma história interessante, como você falou, também não é a melhor história do Aranha, mas é uma história que chegou para mudar muita coisa na vida dele, né? O próprio suicídio do Kraven é uma coisa também que acaba se tornando impactante, que foi a única, fazer uma correção, foi a única parte da história que eu achei que não teve tanta carga emocional como o resto da história. Acho que eu esperava um pouco mais da morte do Kraven em si, né? Não esperava que ele fosse cometer suicídio. É uma história boa, muito boa mesmo.
mudou muita coisa, acho que não impactou tanto, mais ou menos a mesma época da piada, e elas guardam algumas semelhanças, né? Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Valeu, beleza. Vamos lá, o que acontece relacionado à última caçada de Kraven? A gente fala Kraven, né? A gente falava Kraven no passado, agora se pronuncia Kraven. Antigamente também era X-Men. X-Men, é verdade. X-Men. O que o Felipe Mas Wolverine continua Wolverine. Wolverine continua sendo o Carcaju, que o Felipe bem abordou, não tem piada, é uma história muito densa, muito tensa do Homem-Aranha. Em relacionado à arte final, Fabiana, a arte final acho que ela é proposital mesmo, para que ela se torne pesada mesmo, por conta da gravidade e por conta do peso dramático que essa história carrega. Eu achei que foi acertada a escolha do uniforme negro, porque eu não sei se o uniforme preto, o uniforme azul e vermelho, com uma história tão densa, caberia tão bem. Eu acho que a escolha do uniforme negro foi muito bem acertada. A questão da Mary Jane, e os medos dela também tem muito sentido. E levou o Kraven para um outro patamar que ele não tinha antes, porque ele era um personagem secundário, fazia parte do Sexteto Sinistro, aparecia esporadicamente, mas ele não tinha aquele peso. E a obsessão do Kraven, né? Porque o Kraven ele caçou muitos animais durante a vida dele e ele não conseguiu subjugar o Homem-Aranha, que era um oponente muito, muito valoroso para ele. Então, o que ocorre? A gente tem todos esses elementos, tem o Homem-Aranha fragilizado, e é um clássico do Homem-Aranha. Pode até não ser, na concepção de alguns de vocês, a melhor história do Homem-Aranha, mas acho que uma das histórias mais emblemáticas que o Homem-Aranha tem, eleva o status quo do Kraven, tira o Kraven de uma zona de conforto quando ele se mata. Ele vai explicando os motivos dele no decorrer da história, e tem uma coisa que foi abordada que ela é bem sutil, que não dá para... A gente tem a impressão de que o Kraven tem uma atração sexual pelo Homem-Aranha, que tem um momento que ele liberta o Homem-Aranha e fala assim, eu não lembro muito bem, ele não aceita meu carinho, alguma coisa assim, ele vai botar afeição, ele vai botar a mão no queixo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha acha aquilo estranho e tal. E aí você tem que... Parece que o Kraven era que tinha uma obsessão não só de caça, mas também sexual com o Homem-Aranha, né? Dá essa impressão. E o Ratos é um personagem também muito, muito, mas não é secundário, ele é do terceiro escalão, que ele teve uma história relevante com o Homem-Aranha bem antes dessa, era o Mike Zeck também, que assinava o traço, que é o Ratos, e depois ele volta a ter relevância de novo. Alani, você está falando desse Homem-Aranha anual número 6, mas ele tem uma relevância anteriormente, lá nos Filhos da Meia-Noite, com a história também do Homem-Aranha, que ele aparece, uma mulher lá, e eu acho que é Peristécia, esqueci agora o nome do vilão, adotam ele como se fosse filho. Ali ele passa também a ter um pouco de relevância também. É um personagem do terceiro escalão que também ganha um status também muito bom nessa história, entendeu? A história é boa, não é excelente, mas tá assim no panteão de melhores histórias do Homem-Aranha. Com certeza tá. Ó, eu vou falar uma parada para vocês. Ela é dividida em 6 partes, né, cara? Aqui ela saiu em 3 partes primeiro, depois em alguns encadernados, né? A primeira é Ataúde, depois vem Rastejar, depois Queda, Ressurreição, Trovão e Ascensão. O que acontece, cara? Eu só vim achar interessante hoje a última caçada de Kraven. Por quê? Porque eu fui procurar mais coisas, e aí descobri umas coisas bem interessantes, né, cara? Tipo, o Kraven, ele não era nem de longe um dos melhores personagens do Homem-Aranha.
E aí, assim, ele foi criado em The Amazing Spider-Man número 15, de agosto de 64. Foi o Stan Lee e o Steve Ditko que criaram ele. Na época, ele aparece porque ele foi contratado para caçar o Homem-Aranha. Ele já era um caçador e tal, tinha todo aquele mote da história dele, né? De um russo que Acho a que família... é o Jameson que contrata ele, não é o Jameson? É o Camaleão. É o Camaleão quem contrata Camaleão. ele, tá? Que na época não era considerado meio-irmão dele. E aí o Camaleão pergunta para ele: você não é o maior caçador do mundo? Eu tenho uma caça aqui que ninguém consegue pegar e tal. E aí o Kraven vai. E aí eu não entendia muito de verdade, eu não entendia, não achava o Kraven muito relevante. Eu não entendia muito esse tesão do Kraven com o Homem-Aranha de... Cara, tem tanto outros heróis que são fodão, porque o Homem-Aranha, pra ele, a aranha, né? Como ele fica dizendo o tempo inteiro, todo mundo tem a sua aranha. E aí depois eu entendi que o Homem-Aranha foi a única criatura que ele conseguiu vencer, que venceu ele, né? E que ele não conseguiu derrotar. E aí ele teve que se juntar a outros vilões. E mesmo quando ele teve pequenas vitórias, ele achava que eram vitórias que não tinham honra, porque ele venceu não no mano a mano, como ele fazia com as caças dele, sempre com ajuda. E aí eu fui entender o valor da última caçada de Kraven, porque naquela história o Kraven vai encarar o Homem-Aranha mano a mano, e aí é onde ele consegue encarar o Homem-Aranha e vencer o Homem-Aranha. Porém, eu não concordo que seja uma boa história por causa de alguns fatores, cara. Primeiro, o Kraven ele era muito conhecido por ganhar derrotar as suas caças no mano a mano sem usar armas. E nessa história ele apela, né, cara, para alvejar o Homem-Aranha. E aí eu fico naquela questão assim, cara, ele poderia ter feito de outras formas, como ele prende, ele ceda o Homem-Aranha, enterra o Homem-Aranha, vive a vida do Homem-Aranha durante 2 semanas, e aí tem uma coisa meio mística que para mim não cola muito nas histórias do Homem-Aranha, que eu acho ele um herói muito urbano, que aí tem momentos tipo como o Homem-Aranha sai do túmulo, ele tá lá na casa do cacete e ele sente que o Homem-Aranha voltou, ele fala, ele voltou e tal, e tem essa coisa meio, a história do cara recalcado do peru pequeno, né? Porque ele fica o tempo inteiro assim, ele me ganhou, ele é mais vitorioso, eu tenho que provar, e ele fica tentando se provar o tempo inteiro, tipo assim, cara, ele vai ao cúmulo da loucura, né? Só que tem momentos que, assim, pra época eu entendo, mas ficam caricatos demais, tipo ele andando de 4, depois que ele enterra o Aranha e assume o uniforme preto, ele fica andando pela casa dele de 4, e eu fiquei assim, velho, ele fica igual um bicho, né? E aí não dá, você não fica muito claro se aquilo já é um passo da loucura dele, ou as ervas que ele tá tomando. Para mim fica um pouco complicado. E eu acho que o Felipe falou uma coisa sobre a morte do Kraven. Eu acho que puta sem anticlímax, porque o Kraven morre e ainda tem uma edição para o Homem-Aranha ir lá brigar com o Ratos. E aí o Ratos se torna um personagem que quebra aquela tensão da história. Porque o Ratos passa o tempo inteiro ali tirando a atenção daquele embate dos dois que estão ali, né, cara? As antíteses, o Homem-Aranha e o Kraven. E aí ficaria muito mais interessante se fossem só os dois. E aí bota o Ratos, que o Ratos fica assim, porra, velho. Eu, no texto, eu reli as passagens em que o Ratos está junto com eles, e assim, não tem relevância nenhuma a presença do Ratos ali, pelo menos para mim. Eu acho que também o Kraven também quis sair né, enquanto estava tendo aplauso. Ele já tinha derrotado o Aranha. Para ele não era interessante voltar e de repente perder, né? É uma questão também de proteção, né? A vaidade dele. Eu digo, Felipe, em termos de roteiro mesmo. Eu acho que o roteiro foi entendi, mal elaborado. Porque fica é aquela história que termina e você fala, putz, que tesão, o cara se matou. E aí o cara fala, peraí, não acabou não, vou te mostrar mais um pouquinho. Aí tu fala, porra, o Ratos que se foda, é a última caçada de Kraven. Mas o Felipe... Fala aí, fala aí. Não, eu já acho o seguinte, eu acho que de repente o Ratos foi colocado ali, eu estava ouvindo vocês falarem aí,
Poxa, o Craven era um grande caçador de quê? De animais. Aí alguém que vê o vídeo vai falar, pô, esse cara tá falando besteira, um homem é um animal racional. Eu tô falando autista. Então, assim, foi um Homem-Aranha, uma representação de um animal, o Ratos, uma outra representação do animal. Então, é o que eu falei no início. Eu acho que o Dematteis gosta muito do Ratos. Ele poderia colocar um outro personagem ali, mas como ele gosta, ele colocou. Agora, isso aí que o Fabiano falou é interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, não. A relevância do Ratos, ela não é tão importante na história. Mas o cara Eu vou gosta dizer dele. Assim, não, Alani, tem um porquê disso aí. Quem criou o Ratos foi o Mike Zeck. sim, sim. Mas o Ratos é uma brincadeira rápida. O Ratos é o homem de confiança do treinador no meio-campo. Quer dizer, se o cara gosta, vai colocar ele. Então, Eu acho que em relação a isso, eu vou te falar assim sobre roteiro. Estou falando sobre roteiro. Eu entendo que naquela época era um roteiro que cabia para as pessoas. Ele é datado, ele é previsível e tudo mais, mas naquela época ele funcionava. Só que assim, tem momentos ali que você fica, tipo, eu não sei se vocês concordam comigo, tá livre aí para vocês discordarem, mas tipo, a Mary Jane, ela sai de casa preocupada com o Peter não voltar. Cara, a Mary Jane sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ela não vai procurar com o Robertson. Ela não vai num cara do jornal para falar assim, ai, eu vim atrás do. Não, ela vai procurar, tipo assim, cara, eu vou no For Freedom Plaza, porque de repente eu vou falar com o Senhor Fantástico e falar com ele assim, cara, o Peter saiu vestido de Homem-Aranha e não volta até hoje. Você pode me ajudar? Ela vai tentar falar com um herói, cara. Ela não vai falar com um cara do jornal, porque ela não pode falar, pô, o Peter saiu vestido de Homem-Aranha. E aí tem um momento da história que, assim, o momento enche linguiça, porque ela entra na casa do Robson, e aí ele fala, o que houve, Mary Jane? Você tá nervosa? E ela fala, meu Deus, não sei o quê. Não, eu não posso ficar, vou sair. Aí, mano, o Robson deve ter ficado assim, caralho, que mulher maluca, o que aconteceu? Mas eu acho que a intenção seria essa, para imprimir desespero dela, não? Mas, E cara, eu acho que assim, também. eu acho Isso que era também mais. já aconteceu por diversas vezes. Isso aconteceu por diversas vezes em outros personagens nos quadrinhos. Essa coisa de o personagem, ou então o parceiro do personagem, ou a pessoa que conhece o alter ego dele, fica naquela aflição de poder dizer, olha, tem um problema, fulano é o Batman, fulano sempre vai ter essa tensão. Sempre vai ter essa. Não acho que não seja um momento que enche a linguiça, não. Sempre vai ter, Eu acho cara. que é Sempre mais. vai ter, não. Sempre Eu teve. vou te falar. Mas não ficou uma atenção boa, ficou muito mal colocado. Por quê? Eu vou te colocar. O que eu acho dessa cena? É mais uma cena para te criar uma atenção se o Ratos pegaria a Mary Jane. Porque você vê que ela anda na chuva, e aí os caras, aqueles thugs lá, aqueles bandidões lá que estão na chuva fazendo não sei o que, só bandido bosta pra andar na chuva, pra querer estuprar a mulher na chuva. Mas. De short, né? Muito. De short, eles são muito loucos. Madrugada. Não. Mais E ou aí, menos cara, isso. você fica vendo que ela tá andando e você fica naquela tensão se vai ser ela que vai ser pega pelo Ratos. Acaba que os caras interceptam ela briga. E aí é um momento, parece que assim, ela saiu de casa só para poder o Craven bater de frente com ela, vestido de Homem-Aranha. E aí ela fala assim, Peter, não era o Peter, era o Peter, não era o Peter, não era. Só para criar aquela pequena tensão. E aí ele precisava fazer a Mary Jane sair de casa. Mas aí vamos convir. Se ela fosse até um herói, se ela foi no Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico ia falar assim, mano, vamos sair pra rua, vamos achar o Homem-Aranha. Se ele tá 2 semanas desaparecido, Mas ele era já mais. tinha revelado a identidade dele pro Senhor Fantástico? Isso é que eu não tô aqui pensando. Eu acho que não. E Nesse período, não. Não, sim, Felipe. Eu não sei se ele revelou. Eu teria que ver aquela história que ele tira o. Nesse período não. Porque... Quando ele tira o uniforme negro, tanto que tem até aquela quadra que ele pega e bota um saco de papel na cabeça e sai com o uniforme do Quarteto Fantástico, dos uniformes antigos do Quarteto Fantástico, que deixa até essa skin em alguns jogos. Mas ele sai com o saco de papel na cabeça. Mas ele sai com o papel na cabeça porque ele precisava esconder a identidade dele da população que estava lá fora. Não é por causa do Senhor Fantástico. Não.
ele esconde a identidade dele. Quando o simbionte sai, ele vai e tampa o rosto dele. Aí tanto que o Reed fala assim, Homem-Aranha, fique tranquilo que a gente não vai revelar a sua identidade. E nesse período, tanto que eles nunca chamam o Homem-Aranha de Peter. E que o Tocha Humana, que é um amigão dele, chama ele de Peter. Nesse período não sabia da identidade dele, não. Saco de papel para ele, chama ele o homem saco o homem cabeça de saco de papel, uma coisa assim. O Tocha cria um nome geral. Tem uma skin em alguns jogos que aparece esse uniforme e tal, mas o Reed Richards, ele vira e fala, ele não vai revelar, ele fala que não está interessado na identidade dele, tanto que quando dá o uniforme para ele, o saco de papel, o Tocha começa a rir, que até quem assiste na arte é o Ron Friends. Assim, para mim, me incomoda um pouco essas histórias. Eu li um texto hoje que eu achei, procurando curiosidade sobre essa história, e eu achei bem interessante que alguém que está fazendo a resenha, a pessoa fala assim, eu tenho medo de revisitar os clássicos da minha infância, que me deixavam eufóricos, porque hoje eu tenho ciência de que eles têm argumentos fracos, e eu tenho medo de estragar aquela mágica que me criou quando criança. E aí eu fico com essa ideia, cara. Eu, às vezes, não releio alguns clássicos porque eu sei que eu não vou ver com aquele coração puro que eu tinha na época de moleque. Tem muitas histórias do Demolidor que eu fiz isso, que eu estraguei pra mim, que eu falava assim, nossa, aquela história é o máximo, Demolidor. E quando eu parei pra reler em alguns clássicos, eu falei, putz, como é que eu gostei dessa bosta? O roteiro sem continuidade, quebrado e tal. E eu acho que isso acontece um pouco com essa Caçada de Kraven. Ele é muito mágico, né, cara? Quando a gente é pequeno e tem pouco conhecimento e vê assim, nossa, esse cara escreveu verborragicamente. Eu nunca imaginar um texto tão bacana. E aí, quando você volta, você fala assim, caralho, ele repete o texto toda hora, cara, que saco. Não, mas cara, eu acho que esse é um risco. Mas também, por exemplo, eu reli a Piada Mortal e encontrei detalhes que quando garota eu não tinha encontrado, né? Então, assim, você tanto pode encontrar para o bem ou para o mal, né? Eu acho que isso é muito particular, não me afetou em absolutamente nada. A experiência para mim foi a mesma. Lógico que você tem uma cabeça diferenciada, né? Mas a experiência para mim foi a mesma. Eu acho que você tem a cabeça infantil ainda. Tá travando a imagem? Tá travando a imagem? Agora não, ele tá se deliciando. Tá quase um Wolverine pornô. Eu tava até revisitando a história do também. E eu não tô vendo. Porra, se você tivesse... Mas você depois vai fazer a edição, filhão. Você vai ver lá. Pode, viado. Porra, brincadeira. É que assim, o Kraven... Fala aí. Não, assim, essa coisa de revisitar os clássicos e tudo. Eu, por exemplo, eu tô... Lógico, não é a nossa pauta, porque a nossa pauta é falar da Última Caçada. Mas eu, por exemplo, eu reli Vidas Paralelas se Encontram no Infinito, do Super-Homem. Cara, eu continuo achando essa história, eu já li essa história, já tem 30 anos que eu tenho ela comigo. Eu comprei ela em 90. E eu continuo achando a história sensacional. Então, acho que isso depende muito de qual é a história que você lê. Tipo, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês três aqui. Será que Crise nas Infinitas Terras? A gente deve fazer uma resenha disso aí. Eu acho legal. Será que Crise nas Infinitas Terras, aquilo que você leu no passado, você lê hoje em dia, será que vai mudar a sua impressão? O que vocês acham? Vamos lá. Não. Rapaz, não vai mudar. Não, vai melhorar, porque você vai ter assim novos para comparar. Entendeu? Por isso. Então você vai ter aquela ideia de que, porra, como era bom. Uma outra coisa, quer ver? Tipo, eu acho que até eu conversei isso com o Fabiano uma vez, até um tempo. Ou foi com outra pessoa. Não, acho que foi com o meu irmão.
Por exemplo, a morte de Gwen Stacy, para mim, é a melhor história do Homem-Aranha. Quando o Norman volta na saga do clone, não sei o que, PPP, eu acho que foi o Júnior mesmo que falou comigo. Ele falou lá nisso. Os caras conseguiram destruir tudo aquilo ali que eles construíram no passado com a volta do Norman. Mas, tipo, aquela história, se eu for ler ela hoje, eu li ela, sei lá, em 92, 93, sei lá, uma coisa assim. Se eu for ler ela de novo, eu acho que eu vou ficar com a mesma impressão que eu tive quando eu li ela pela primeira vez. A história é magnífica, sensacional. Vai lá, pode falar aí. Tem histórias que marcam. Eu vou te falar uma parada. Pra mim, a melhor história que eu li até hoje, não sei vocês, do Homem-Aranha, me tocou demais. Eu fiquei esperando. Eu vou contar até uma história engraçada pra vocês. Essa história saiu em 3 partes, se não me engano. A Alani vai me falar mais corretamente. Foi a morte da Capitã Grindelwald. Cara, eu achei sensacional. É do DeMatteis. Eu achei sensacional aquela história. É tocante, humana, é pesada e ao mesmo tempo é muito humana, muito o Homem-Aranha descobrindo que a Capitã, na verdade, era uma grande fã dele, e aí saiu, se não me engano, em 3 partes ou 4 partes. A última parte, galera, saiu tipo assim, saiu e sumiu das bancas. E eu fiquei desesperado, eu era pequeno, e eu falava com meu pai, saiu, e meu pai, não tô achando. E aí passou 1 mês, passou 2 meses, eu fui ler a última parte dela, quase, tipo assim, ela tinha saído no meio do ano, se não me engano, eu fui sair quase no final do ano, eu recebi junto com um presente de Natal, que meu pai achou num sebo, e falou assim, cara, achei a revista, eu falei, nossa, vou conseguir ler o final da história e tal. Muito animado que eu fiquei, e para mim, uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Tem morte. Eu acho que o Homem-Aranha tem o Homem-Aranha, o Demolidor, tem essa mágica deles estarem muito próximos da gente, né, como herói urbano. E eu acho até muito mais do que o Batman do que o Batman, né? Porque o Batman é muito tecnológico, cheio de riqueza, é muito longe da nossa realidade. E a gente viu o Homem-Aranha, o Demolidor, eles andando pelas ruas, comendo cachorro-quente, namorando e tal, e a gente via e falava assim, cara, isso pode acontecer. Então, eu acho que eles interagem muito com o pessoal de apoio, né? Eu acho que tem muito dessa mágica, né, cara, do personagem que consegue te trazer. E eu já acho que a última caçada de Kraven me incomoda um pouco dentro do Homem-Aranha, que sai dessa coisa do urbano do Homem-Aranha, do real, e vai para uma coisa da loucura do Kraven. Eu acho, aí falando da parte que eu acho bonita da história, eu acho muito bonita aquela cena que o Kraven está comendo as aranhas, que ele fica falando sobre se transformar na aranha, sobre ele ser aranha. Você vê o nível de loucura dele, porque ele fica o tempo inteiro se questionando, e aí no final ele fala assim, não, eu sou humano. Aí ele continua sobre ganhar da aranha, e aí no momento ele fala assim, não, mas eu tenho que me tornar aranha para vencer a aranha. Aí no fim do questionamento ele fala assim, mas eu tenho que ser humano, eu sou humano. E aí em algum momento da história ele faz a virada sobre loucura, ele começa a racionalizar sobre pecados da família. Ele fala sobre a família dele, a mãe dele, e que a mãe dele era louca e que talvez ele tivesse herdado a loucura da mãe. E até no último episódio, quando ele vai se matar, ele fala sobre isso, sobre se ele estaria louco, na verdade, né? E eu acho que isso é mágico na história, mas eu acho que ela foi mal arrumada. Eu acho que ela foi mal colocada. O Fabiano, vou contrapor a tua posição, porque eu acho que justamente é isso que se torna a história legal. É justamente tirar o Homem-Aranha dessa zona de conforto. Porque o Homem-Aranha é um personagem urbano? É um personagem urbano. As histórias do Homem-Aranha, em um determinado período, eram histórias muito leves. Lógico que lá no passado o Homem-Aranha teve histórias pesadíssimas. O Harry com as drogas, a Gwen Stacy morrendo, a própria morte do Capitão Stacy também morrendo. São histórias bastante pesadas. A origem dele já está relacionada à morte do tio Ben, né? Exatamente. Então então tira o homem da zona de conforto. Oi? É um papa defunto, o Jorge. Combinar. Virou amigo, vai pro buraco. Ferrou. Teve relacionamento da ruim. E você para pensar o Homem-Aranha nesse sentido. O Homem-Aranha nesse sentido, ele sai dessa zona de conforto. Porque
você vê o Homem-Aranha, efetivamente derrotado, e o Kraven, aí eu vou voltar no que você falou lá atrás, fala assim, a satisfação que o Kraven tinha. Não, ele conseguiu vencer, ele provou para o Homem-Aranha que eu posso te vencer. Indiferentemente se está usando ou qualquer outro tipo de artifício, mas ele venceu o Homem-Aranha. Por mais que ele tenha passado 2 semanas utilizando a roupa do Homem-Aranha, ele venceu o Aranha. Se ele quisesse ter matado, ele teria matado o Homem-Aranha. Aí a gente está entrando num outro campo que seria fator de cura ou não. Mas se ele pudesse, naquele período ali, nas circunstâncias, ele teria matado. Não, teria matado. Teria acabado com o Homem-Aranha normalmente. Entendeu? Eu acho que esse que é o legal. Esse que é o legal da caçada de Kraven, que tira o Homem-Aranha dessa zona de conforto. Porque o Homem-Aranha ele foi para a Guerra Secreta, conheceu outro planeta, ganhou um uniforme, passou por uma crise com o simbionte, conseguiu uma nova namorada e tudo. Aí pegou um arauto de Galactus, meteu a porrada, pegou uns abutres, meteu a porrada. E não tinha uma questão assim tão massificante para que o Homem-Aranha tomasse tanta burdoada e ficasse deixasse de ser aquele personagem que tem problema com aluguel, problema com o patrão, problema com a namorada, a porra da tia que nunca morre. É a única que não acontece porra nenhuma. Até o Octopus ela namorou. Olha só. E o Adrian Thomas também queria dar uns pega nela, né? Puta merda. Aí fudeu, né? Que morreu também. Morreu Creuza. Fala, Nil. Não, assim, vocês estavam falando aí, e, assim, as melhores... O Homem-Aranha é mágico por quê? Porque é aquele cara que tudo que o Fabiano falou, tá próximo da gente. E quando o cara tá lutando ali, o cara faz várias piadas. Pô, as piadas do Homem-Aranha são maravilhosas. Tanto que nos filmes, naqueles primeiros filmes, eu senti falta das piadas. Eu senti falta, falei, pô, não colocaram as piadinhas do Homem-Aranha. E, pô, as piadinhas são aquele ingrediente que deixa a história mais bacana. Mas, porventura, um personagem tão rico que, porventura, também as melhores, não vou dizer as melhores histórias, mas as histórias que envolvem muito drama, por exemplo, quando voltam os pais dele, melhor falando, que é antes da saga do clone, o Homem-Aranha fica completamente maluco. E ele fica preso num casulo, que ele não queria falar com ninguém. Vocês lembram disso? O Aranha. Eu até lembro. Eu vou te falar até que merda. Mas eu vou te falar. Quase merda. O que foi? Não. Quase merda. Não, eu li, mas é alguma coisa assim que a mente está bloqueando, não quer lembrar. É uma fase bem merda. O inicial, né? Para mim, eu concordo com ela. Para mim, as piores fases é quando eles tentam dar mais peso para coisas do Homem-Aranha que não tem. Quando fizeram o clone, a saga do clone é uma bosta. Eu quando comecei ali foi quando eu terminei, larguei o Homem-Aranha. Na minha infância, quando eu comecei a ler a saga do clone, eu falei assim, cara, não quero ler isso. E larguei o Homem-Aranha antes de começar a saga do clone. Essa fase dos pais do Homem-Aranha, cara, voltar para os pais do Homem-Aranha, pra quê? Jesus amado. O que os caras pensam, cara, sabe? Eu acho que os caras tem uma hora que eles estão cagando, aí falam assim, vamos fazer uma merda igual a que eu tô fazendo agora? Aí eles cagam, sabe? Pode, mano. Cara, só pode, mano. Porque, porra, cara, tem muita história boa pra contar. E isso não é um luxo dos caras da antiga. Hoje em dia eu vejo muito roteirista fazendo essa mesma porra. O cara não... Tipo, vou falar uma coisa, aqui acho que nenhum de vocês está acompanhando, não sei o Alani, o Superman atual, e já tem um tempo atrás, os caras trouxeram o Zod de volta, e aí o Zod criou uma guerra contra o Superman, e aí aquele mote de o último filho de Krypton se perdeu, porque aí apareceu um monte de kryptoniano e o caralho, e aí você fica assim, pra que você tá fazendo essa merda? Então, eu acho que assim, hoje, vamos sair, vamos tirar o Homem-Aranha do lugar comum, do ambiente urbano dele e tal. Velho, o Aranha Verso deu muito certo, funcionou muito legal, é muito legal você ver todas aquelas versões do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha tem a Madame Teia, que é uma desculpa para isso, para essa viagem entre as realidades,
Então, eu acho que vale muito a pena. Agora, fazer essas coisas de... o Alani tocou num assunto aí daqueles filhos do Osborn com a Gwen Stacy. Ah, mano, na moral, sinceramente, querer fazer muita merda. É tipo assim, vamos estragar o herói? E aí, tem uma curiosidade muito legal, que o desenho dessa história dos gêmeos da Gwen Stacy com o Norman Osborn é feito pelo Mike Deodato, e ele acha sensacional aquela merda. Ele acha que a ideia foi muito original. E eu fico pensando assim, cara, ou esses caras estão em outra sintonia de raciocínio, ou a gente, porra, não envelheceu, não conseguiu crescer com a cabeça. Porque o cara achar que ele criar um relacionamento póstumo, na verdade eles têm um outro nome para isso, né? Fazer um retcon, onde os caras vão mostrar que o Norman Osborn teve um relacionamento com a Gwen Stacy e que ela engravidou de gêmeos, e que esses gêmeos cresceram rapidamente escondido do Homem-Aranha. Porra, eu penso assim, o que o cara tava comendo nessa hora? Porque ele não tava nem fumando. Fabiano, então, a gente chega a uma conclusão, eu pelo menos cheguei a uma conclusão seguinte. Eu sei que você achou a história do Kraven da Última Caçada muito, assim, uma história boa. Vamos lá, boa, né? Boa. Ok. Mas em relação a essas coisas todas que você está falando aí, essa história dá de 1000 a 0. Ah, 1000 a sim, 0. sim. 1000 a 0. Eu concordo numa coisa, Alani, eu concordo numa coisa nessas histórias, cara. A Última Caçada de Kraven, a morte da Capitã Jean Wolf, a morte da Gwen Stacy, essas coisas formaram um Homem-Aranha, entendeu? Formaram. Sim. Você olha e fala assim: isso aqui é que fez o Homem-Aranha ser como ele é. Então eu acho muito importante. Agora, se falar sobre essas questões aí que a gente está falando de, porra, o clone, velho. Cara, pra mim foi muito frustrante quando eu soube no final da saga do clone que a gente tava vendo o Homem-Aranha falso o tempo inteiro. Eu falei assim, putz, velho, então eu tava gostando do herói errado? Que quebrada de tesão. Não, Fabiano, mas eu não elogiei a história do clone, não. Eu só dei o exemplo. Eu te entendi. Até, não, é bom falar isso aí, porque de repente quem vai ver a gente pode pensar que eu estou elogiando a história do clone. Não, não é isso, não. É que eu falei que antes da história do clone, pegaram aquele negócio de voltar aos pais do Peter Parker e ele teve um surto psicótico. Quer dizer, não é igual o que aconteceu com o Kraven, mas é uma fase difícil do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha, eu acho que, sei lá, a gente pode até fazer depois um debate para ver quais os heróis que você consegue fazer boas histórias, tanto na fase boa dele, quanto na fase ruim da vida dele, né? O Homem-Aranha é um cara assim. Eu acho que é o seguinte, cara. A gente está falando da Última Caçada de Kraven. Kraven, vai Kraven. A gente tá falando e faz parte do cânone do Homem-Aranha. A morte da Gwen Stacy, a morte da Capitã Jean Wolf, Capitão Stacy, a morte do Duende, quando o Duende original morre, o surto de drogas do vício do Norman, quando o Otto e o Thomas tentam paquerar a Tia May, com o lançamento do livro do Homem-Aranha, daquele negócio do Teias e tal. Então, isso faz parte do cânone normal do Homem-Aranha. Vai fazer parte, não adianta. O nego vai girar. Daqui a pouco o nego vai pichar, vai pulsar, pegar essa porra, vai pegar como referência o uniforme negro, o simbionte. Isso vai puxar como referência. A porra do clone vai puxar como referência. Não tenha em relação a, não tenha dúvida em relação a isso, até a droga do Venom, até o Venom, que para mim ele tinha um certo direcionamento, uma hora virou herói, depois virou anti-herói, fez parte dos Thunderbolts. Puta que pariu, porra. Não. Já esteve com Flash Thompson, né? Exatamente, com Flash. O Flash perdeu as pernas.
De uma hora para outra o Flash perdeu as pernas, né? Ah, tem uma coisa que eu queria falar do clone, que o Fabiano pegou e falou. Porra, assim, a resposta foi os caras pegaram e falaram, vamos fazer um gibi e traz o Homem-Aranha de volta, acabou. Foi assim, ó, vamos traz o Peter de volta e rápido, e por isso que a saga do clone é uma bosta. Foi criando um clímax. Aquela porcaria, como é o nome daquele negócio? Qual é o nome daqueles caras de preto com preto, que tem um rosto? Aquela porra, qual é o nome daquela Seeker, Skill, sei lá, aquela merda. Só nota só de conhecimento. Killgrave, né? Killgrave, que é o cientista. Ele é um personagem que foi pensado no Drácula original, que é o psicólogo que toma conta do no sanatório, onde está lá o cara que come insetos, que é o escravo do Drácula. O Killgrave, ele veio dali. Só nota histórica. Agora, vou perguntar aqui para você. No começo da história, a última caçada de Kraven, o Kraven fala que ele está na hora dele morrer, né? Mas aí em algum momento ele faz todo um raciocínio e aí no final ele fala assim, não, mas agora não é a hora de morrer, eu ainda tenho minha última caçada, né? Que é o Homem-Aranha. Algumas pessoas, e aí tem uma polêmica nisso aí, e eu quero perguntar para vocês, algumas pessoas cogitam que ali o Kraven estaria com alguma doença terminal, um câncer, alguma coisa do tipo. O que vocês acham? A própria história fala que a vida dele foi prolongada pelas ervas e já estava para chegar ao final. Eu não entendi como se fosse uma doença, não. O problema, acho que é um problema cardíaco. Isso é depois esclarecido bem depois lá com o filho dele, com o Caçador Sinistro. Que é uma história até do Tom Line, que desenha, tal, que ele começa a desenhar uma fase do Homem-Aranha. Ele é esclarecido nesse sentido. Não dá pra ficar sério. Quem é você? Não dá pra ficar sério. Quem é você? Eu sou o Caçador Sinistro. Que sinistro, hein? Eu acho assim, sobre essa questão da caçada do Kraven. Tem um poema, né? Um escritor. E ele fez uma troca, né? O Tiger, o tigre, e aí ele botou a aranha, né? E aí o final... Quando você falou do título original, eu lembrei do poema que ele fala, né? Que é a terrível simetria, né? O final do poema é perfeita simetria. E aí ele troca por terrível simetria. Não, ele troca realmente por terrível simetria. O final do poema original. Né? Pois é. Esse poema também é utilizado em outras duas mídias. Na verdade, é utilizado num desenho do Homem-Aranha, no desenho do Batman, e também tem um Batman que é do Norman Bancroft, lá de 90 e poucos, que é o Homem-Aranha contra o Batman contra o Homem-Gato, e é utilizado esse poema também, que é o Tigre Branco Siberiano. Acho que é o título de uma das edições de Watchmen também, né? Eu não lembro, não me recordo. Interessante é que assim, eu tô sem imagem do Alani e do Alamir. Aí o Alani fica calado, eu não sei se ele dormiu. Não. Tô aqui. Tô ouvindo agora, vocês falarem, porque essas informações eu não tenho. Depois, no retcon, o Camaleão foi inserido como meio-irmão do Kraven, né? Do Kraven. O pai dele teria comido uma empregada e aí nasceu o Camaleão. Mas alguém achava escroto o nome original do Camaleão, que era Dmitry Smerdiakov? Como? Smerdiakov, que merda, hein? Que merda. Puta merda. E o nome do Kraven é Sergei Kravnov. Acho que até tem um pouco também da informação que ele pega e tenta dar uns amassos ali no Homem-Aranha, por essa conta do Sergei. O Felipe e o Alami, vocês comentaram, não sei se foi o Felipe ou o Alami falou sobre essa questão sobre a questão da sexualidade do Kraven.
Eu senti muito isso, mas em toda a revista. E assim, naquele momento em que o Craven tenta segurar o queixo do Homem-Aranha, e aí ele nega, tipo, não, nega, não vou cair para esse lado. Eu sinto em todo. Eu sinto uma tensão sexual até. Eu acho que foi proposital do Demetrius fazer isso. Criar essa tensão sexual por conta do Craven anda nu, quando ele está ali no meio das aranhas, e ele está sobre essa questão. É muito sobre essa questão de poder, né? De quem domina quem. Fica uma coisa muito voltada para não para o erotismo, mas para a questão da submissão. E aí, naquele momento em que o Homem-Aranha, e eu achei isso uma quebra também muito estranha, que o Homem-Aranha tá meio assim, cara, não, você vai matar o rato, não vou deixar você fazer, não sei o quê. E aí chega um momento que o Kraven fala assim, tá, quer me bater? Me bate. O caso é uma coisa de sodomia, de masoquismo, né? Eu não vou reagir, pode me bater. Eu já consegui o que eu queria, eu provei que eu sou superior a você, que eu já fui você durante 2 semanas e eu não preciso. E aí o Homem-Aranha recua e ele dá aquela baixadinha de cabeça de tipo, ai, e agora? E aí o Kraven vai tocar no queixinho dele e fala assim, vem cá, neném. Então, eu acho que tem muito dessa questão da submissão também sexual. Eu acho que a época não deixava que isso fosse claro, mas eu acho que era um pouquinho proposital do DeMatteis essa coisa de forçar um pouquinho a mão para esse lado meio da sexualidade. Então quer dizer que o Kraven então não tinha, o Kraven então não era um caçador só de mamíferos e invertebrados, era um caçador de cobras, de serpentes, é isso? Quer dizer? É isso que você quer dizer? Fabiano tá travado. Porra, é brincadeira. Cara, e sente-se sim. Todo instante. Confesso a você, não tive essa impressão, não. Eu tive também. Um viés de confirmação de macho alfa também tem isso. Isso até eu achei até por conta de ser caçada, né? Sim. Naquele momento, tudo que antecede ali, as 2 páginas que antecedem ali o quadro que ele chega e coloca a mão no queixo do Homem-Aranha, quando ele chega e comenta que, eu não tinha notado que havia um homem além da aranha, e um homem honrado, um homem corajoso, algo assim, eu não lembro as palavras exatas. Então eu achei ali que fosse até uma questão de admiração, já que ele tem tanto essa questão da honra, eu achei que fosse uma questão voltada para a admiração do homem que ele estava percebendo ali, que antes, até então, ele não tinha percebido. Não, eu acho que ele tem essa questão da tensão sexual, sim, aquela coisa de ficar tanto se pendendo nu, fazer as coisas e tal, aquela questão das ervas, todo aquele ritual dele lutando contra os animais empalhados. Voltei. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que terminar os negócios aqui, e a Andréia também já está querendo ir para casa. Não, mas eu tenho que parar. Eu vou ter que sair. Tem que dar a nota. Não, vou dar minha nota. Não sei se vocês vão continuar, mas aproveita aí o que eu peguei e falei. Cara, é um filme, ó. Uma revista que eu dou 8,5. Dou 8,5 para a história. Pode ser datada, mas eu acho que faz parte do cânone do Homem-Aranha. É importante, ela vai continuar repercutindo por um bom tempo, não só nessa mídia, mas em outras também. Você pode ter certeza disso. Eu tenho para mim 8,5. Quanto você deu? 8,5. Quando era de 1 a 5? De 1 a 5, Desculpa, de 1 a 5. De 1 a 5, então eu vou dar o número 4. Número 4. Então tá bom. Desculpa, eu esqueci das regras da semana passada. Problema. Teatro Titã, o que você queria? Tem que tomar meu remédio para artrite daqui a pouco. E da memória também, não esquece. Não, esse é de que mesmo?
é uma história interessante, né? Porque ela foge um pouco de tudo aquilo que a gente está acostumado do Aranha, né? Como nós já citamos aí, a questão do humor, ela não foi abordada, é uma história toda ela noturna, só ao final que você vê sol. Só fazer um comentário. Num dos grupos que nós participamos, né, o Baixada, outro dia tinha até um comentário sobre a piada mortal, que um dos amigos falou que não achou que era isso tudo, que não achava clássico. Né? Como diz o Enéas, uma vez eu assisti ele falando isso, que ele gostava dos clássicos não porque eram bons, mas porque eram imortais. Então, assim, seja bom, toda uma nova geração está lendo porque ela tem o seu valor. Né? Então, é uma história que eu dou 3,5. Eu vou fazer aquela brincadeira que eu fiz na semana passada. Não sei se o pessoal... Não, gente, eu tô... não tem nada a ver com outra pessoa, não. Eu gosto de números. Eu gosto de números. Eu vou dar raiz cúbica de 125. Para, você tá demais, você fica falando. Não. Agora vai me dar a calculadora. Não, beleza. Não, ele deu 5, só que ele é um cheio de gracinha, ele não dá nota baixa, tudo pra ele é 10, é o máximo. Mas passador de pano oficial do grupo. Não. História que vai ter história que a gente for fazer análise aqui, aí a gente vai depois, provavelmente, vamos ver, dependendo da história, né? Porque eu gosto a maioria das histórias que eu li, eu gosto. E essa história eu gosto muito porque a gente vê um Kraven sair do ostracismo para ser não um protagonista, mas ser um grande antagonista, vamos botar assim. Essa questão do noturno também foi muito bem abordada. E assim, eu gosto muito do Dematteis, cara, escrevendo. É aquilo que eu falei lá no início. Ele consegue escrever dramas, escrever humor, muita categoria, né? Eu achei que essa história foi muito bem desenvolvida, tá? Tanto que até o meu irmão falou assim, isso aí foi explorado no futuro. Eu lembro que tem uma história do Homem-Aranha que ele fala, eu já fui enterrado vivo. Ele fala isso. Então, ou seja, isso passou a fazer parte do universo do Homem-Aranha. Então, para mim, a história é ótima. Tanto que eu que sugeri a história. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia dar 5 nela. É isso que eu ia falar agora. Você sugere e me vem com nota 1, não faz sentido. É uma história que eu gosto bastante. Vai lá, Fabiano. Eu não acho ela... só fazendo um adendo, o ela saiu na revista de linha do Homem-Aranha, tá? Aqui pra gente é que saiu um especial e tal, mas ela era uma... Só depois que ela veio ter na verdade, ela não tinha nem o nome da última caçada de Kraven. Era uma revista com esses nomes que eu tinha citado antes. Depois que eles compilaram como se fosse um encadernado, e aí botaram como a última caçada de Kraven. Então, ela é do cânone já normal, já era para ser da linha temporal do Homem-Aranha. E eu não acho que o Dematteis escreva tudo de forma perfeita. Acho que ele tem algumas coisas que ele não escreve bem. Uma curiosidade aqui, só para ilustrar, o Dematteis ele não sabia no começo da carreira se ele queria ser roteirista. E ele ganhava muita grana vendendo aspirador de pó de porta em porta. E aí, um dia ele foi vender um aspirador com o cara recebeu ele com uma arma e deu tiro em cima dele. E aí, desde então, ele falou assim, que se lasque isso aí, cara, eu vou escrever quadrinho que eu não quero morrer. E aí ele larga essa carreira de vendedor, né, de vendedor ambulante, né, de mascate, e passa a escrever quadrinhos integralmente. Para mim, é uma boa história. Eu concordo com o que o Felipe falou. Eu gosto dela não é porque ela é um clássico ou a melhor história, é porque ela vai ficar eterna, né? É uma história que trouxe o Kraven
o estrelismo, né, para as luzes, eram um personagem mal utilizado para caramba, é um dos melhores principais da, da galeria de vilões do Homem-Aranha. Eu adoro aquele uniforme do Kraven, acho muito bacana. E, para mim, é um 3,5 por conta das quebras no roteiro. Mas continua tendo o meu respeito. E apenas um personagem que ainda não, uma personagem que ainda não foi usada no cinema, né? Pois Não, né, cara? não. Cara, mas aí tá saindo um pouco disso tudo. Eu acho que muitos personagens os caras pecam porque querem o vilão errado, sabia? Eu acho que o vilão certo pro Homem-Aranha é o Kraven, é o Camaleão, que tem a capacidade de se disfarçar, o próprio Duende Macabro, que eu gostava bastante, o Homem-Aranha, o Superman. Os caras querem um vilão super poderoso, aí me bota o Apocalipse. Cara, os melhores vilões pro Homem-Aranha, pro Superman, é o Brainiac. Ninguém consegue enxergar essas coisas. Eu acho que o cinema não consegue enxergar o quadrinho como a gente consegue ver, entendeu? Eu acho que a gente teria que dar sorte de pegar um roteirista que fosse leitor de quadrinho. O dia que a gente pegar um cara assim, vai se dar bem. Exatamente. Nem que seja a maioria das só quer ganhar dinheiro, tá certo. Gente, eu vou sair, porque estão me chamando aqui para poder fazer as coisas, tá? Eu peço desculpa por poder ficar mais tempo, mas tem que poder resolver. Amanhã eu vou estar lá fazendo as coisas. Vai lá, tá precisando maquiar melhor o olho roxo, tá? Tá bom, eu li porque essa porcaria é grande e meu homem está me chamando. Ai, que coisa. Gente, beijo. Olha o Octopus. Olha o Octopus, olha o Octopus. 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 Olha o Octopus.